No livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos observar o que o escritor Salomão diz sobre a questão do tempo. Eclesiastes, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Podemos assentar. Nós, como seres humanos, dotados de muitas limitações, às vezes nós temos muitas dificuldades na questão de administrar a situação do tempo, né? Não importa a sua idade, eu gostaria que você analisasse quantos tempos você já passou na sua vida. Quantos tempos bons, tempos difíceis, tempo um pouco melhor, um pouco mais difícil. Foram muitos os tempos vividos na sua vida. E com isso, graças a Deus, você adquiriu experiência e maturidade. Que esse é o objetivo de Deus, amém? Qual é o objetivo de Deus? No versículo de número 10. O trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele Os tempos diversos e diversificados são diferentes porque Deus tem o objetivo de nos exercitar, de mudar as nossas situações para que nós possamos ser então provados, ensinados e que não percamos a face do Senhor sobre as nossas vidas. Porque enquanto nós estamos sendo ensinados, enquanto nós estamos sendo moldados, Deus está presente em nós. Mas quando nós não somos mais barro, susceptível, inclinado à mão do Senhor, nós conhecemos o afastamento de Deus, porque Deus, o objetivo dele é trabalhar em nossas vidas e para que em nós seja formado o caráter de Cristo. Então surge às vezes alguma questão do tempo. O tema da mensagem hoje é o poder de Deus versus o poder da tribulação. Nós não podemos negligenciar a tribulação. Infelizmente, às vezes nós fazemos isso. Quando nós estamos nos bons momentos da nossa vida, nós não conseguimos nos enxergar e nos ver nos momentos de angústia. Isso é normal. Quando você está bem, quando tudo está correndo bem, é difícil você enxergar-se numa situação difícil. Mas você não precisa ir avante para enxergar a situação difícil. É só você retardar um pouco o relógio do tempo da sua vida. E observar que você já teve muitos dias difíceis, muitos tempos difíceis, dos quais você tinha grande participação do erro, ou menos participação do erro. Isso difere e tal. Bom, não podemos negligenciar a tribulação. Por quê? Porque não é todos os momentos que nós estamos bem. Ela nos pega e nos deixa mal. A tribulação, ela não tem o objetivo de nos manter bem. Ela tem o objetivo de nos deixar mal. Ela toca em nossa vida emocional, em nossa vida humana, em nossa vida espiritual. E esse é o objetivo, de nos levar a uma situação ruim. Em contrapartida, a palavra, o Espírito, o sangue de Cristo tem o objetivo de nos fazer aprovados na tribulação. Outra situação. Muitas vezes, na tribulação, nós vivemos planos,
Ora, planos que Deus tem para nós, ora, planos que o diabo tem. Então, nós percebemos que quando nós passamos por uma tribulação, existe como se fosse uma rivalidade, como o escritor aos Gálatas disse, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e os dois se opõem um com o outro. Então você percebe que na tribulação, você, aqui na cabeça, você quer fazer a vontade de Deus, você quer agir como que Deus quer, racionalmente você quer agir, mas o seu coração pende para as coisas que a sua carne pede. O seu coração pende para as coisas que são carnais, banais, vãs, volúveis. Então você percebe você no impasse entre o que a razão diz, o que você aprendeu, o que está escrito e aquilo que o seu coração pede. Então, ora, você se vê lutando contra o seu coração, lutando contra a sua alma, ministrando a vontade de Deus, ministrando o poder de Deus, a palavra de Deus. Outrora você se vê dominado por aquelas emoções, por aquelas sensações que tiram a sua razão de tal maneira que você começa a pensar coisas ruins. Você começa a pensar que você está sozinho, você começa a pensar que você cometeram injustiça contra você, você começa a pensar muitas coisas ruins que nós vamos ver essa noite. Bom, na situação de tribulação, o diabo vê o vale tudo dele, ou seja, ele joga todas as armas e todas as ferramentas para que você se decepcione consigo, porque não é a decepção com o próximo que nos faz parar a nossa carreira de fé. Não, é a decepção com você mesmo. Nunca um cristão parou na fé, porque ele decepcionou-se com alguém. Isso não existe. Se alguém um dia disser para você assim, olha, eu deixei de ser cristão, ou parei a minha carreira da fé, porque um ser humano, seja ele de qual elite for, me decepcionou. Isso é mentira. O que impede um cristão de continuar a sua carreira na fé é a decepção que ele tem consigo mesmo. Então ele chegou a alguma conclusão, ou que ele não dá conta, ou ele foi açoitado por um sentimento que estava amortecido. Ninguém consegue tirar-nos da presença de Deus. Você entende isso aí? Nenhum ser humano. Paulo enfatiza isso claramente. Pode ser o que for, ninguém consegue fazer você retroceder, a não ser a autodecepção. A autofrustração tem o poder, sim, de fazer com que você retroceda. E nesse momento, o diabo, na tribulação, é o vale tudo dele. Ele vai fazer de tudo para que você se frustre, para que você se sinta cansado o suficiente, desanimado o suficiente e comece a desacreditar naquilo que você tem que acreditar e começa a te fazer acreditar naquilo que teria que ter o seu descrédito. Esse é o vale tudo de Satanás. Outra coisa que nós negligenciamos na tribulação é que a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca. Ela não está fraca, ela não foi fraca e nem será fraca. Ela é fraca. A nossa carne é fraca. Isso você tem que pôr na sua cabeça 24 horas por dia. Os discípulos estavam com Cristo no Getsêmani e depois de repreendidos sobre a não oração, o não devocional junto com Jesus, Jesus olhou para eles e disse assim, vocês se esqueceram? A carne é fraca. Vocês têm que vigiar-se, porque a carne é fraca. Olha para o seu irmão e diga, a carne é fraca. Eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 43. Eu quero começar essa mensagem falando de algumas promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. E para que você receba essas promessas, você tem que estar com o coração limpo. Você tem que estar num período bom com Deus. Não adianta você querer receber isso se você está ofendido, machucado, magoado, ou se você está revoltado. Você não vai receber essa palavra. Fala assim para o seu irmão, se você estiver mal, você não vai receber essa palavra. Quando eu estou mal com Deus. Você sabia disso? Ah, mas eu estou mal com o marido, você está mal com Deus. Mas eu estou mal com a esposa, você está mal com Deus. Por quê? Porque Jesus diz que do coração do homem procede os males da alma. Então se você está bem com Deus, você está bem com todo mundo. Ah, você quer perdão? Perdão. Você quer compreensão? Compreensão. Agora, se você está mal com alguém, você está mal com Deus. Agora, se você está mal com Deus, você está mal com todo mundo.
Quando você está mal com Deus, não tem como você ficar bem com ninguém. Todo mundo te irrita, a situação é totalmente desfavorável e você fica irritado e a situação não trabalha em seu favor. Parece aquela coisa assim, ó, que não vai. Quando você está mal, você não está bem com ninguém. Você está mal com Deus, você não está bem com ninguém. Bom, Isaías capítulo 43, esse texto é maravilhoso e você concorda com ele, comigo, porque ele diz assim no versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Amém? O que você consegue sentir e aderir desse versículo? Deus criou Jacó e formou um Israel. Olha para você, desde o tempo em que Jesus Cristo te chamou. Olha tantas arestas que foram aparadas. Eu sei que muita coisa tem que fazer. Tem. Mas olha quanta coisa já foi feita na sua vida. E o Senhor olha assim, eu chamei você, Ele diz assim, eu chamei você pelo nome. Ele diz assim, tu és meu. Você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus. Com todos os erros, com todas as debilidades, vamos para o oleiro, saímos do oleiro, vamos para o vale, vamos para o monte, vamos para o deserto, mas nós somos de Deus, somos propriedade de Deus. Ele nos muda, Ele nos transforma, Ele nos restaura, Ele nos regenera, Ele faz a obra dele em nós. É certo que muitas vezes nós não gostamos do que Deus está fazendo. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos a dimensão daquilo que Deus está fazendo. Às vezes Deus está mexendo com você e você não consegue compreender as coisas que Deus está fazendo. Por quê? Porque elas não vieram à luz. Quando você está, a mulher está grávida de uma criança, por mais que tenha ultrassom em 3D, 4D, 10D, por mais não se consegue ver tudo. É assim. Quando você está sendo formado por Deus, por mais que você consiga interpretar alguma coisa, ou então entender alguma coisinha do que Deus quer, você não consegue compreender a obra que Deus está fazendo. Por exemplo, quando você está sendo humilhado, você fica assim, revoltado, nervoso, e você se levanta contra isso e aquilo, e Deus te humilhou, porque só o soberbo é humilhado, né? Quem não é soberbo não é humilhado. Então você foi humilhado, e aí você descobre que você foi humilhado porque você estava em soberba, e você fica zangado, e você fica nervoso, e você fica cheio de razão, e você não entende que Deus quer te moldar, que Deus quer te polir, que Deus quer te transformar. Existem coisas em nossas vidas que nós temos que passar, são as vírgulas de Deus. E eu tenho que passar as minhas vírgulas, e você tem que passar as suas vírgulas, e daí? Vamos passar, não é? O importante é que nós cheguemos ao resultado e ao objetivo que Deus quer. O objetivo de Deus é a minha transformação e a sua transformação. E aí você vai dizer assim, mas e se eu não gostar da mudança? Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu não sei se as pessoas que te rodeiam vão gostar. Aí já é um outro assunto. Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que todo mundo se aproveita de você, e aí Deus entra para mudar essa área aí, as pessoas que te rodeiam, claro que não vão gostar, mas aí é assunto das pessoas, não tem nada a ver com você, correto? Só o exemplo que eu dei. Aí ele diz assim no versículo 2, você é meu, e não importa a situação que você passe. Amém? Diga, situação são situações. É assim que elas são chamadas, situações. Situação é situação. Tribulação é tribulação. Elas passam, elas desaparecem. E a Bíblia diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus está falando aqui que nos livraria das águas. Deus está falando aqui que criaria uma ponte. Deus está falando aqui que nunca permitiria que os seus filhos passassem por águas, sejam no nível de tempestade, de vendavais, seja o que for. Ele diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Deus dá a garantia da preservação, no e não do.
Deus não falou que ia nos livrar dos rios, mas no rio. É isso que nós temos que entender. Que nós estamos em um mundo onde Jesus diz que nós passaríamos por aflição, estamos passando e vamos passar. E nós temos que ter habilidade para lidar com isso. E essa habilidade você não frequenta escola e aprende. E essa habilidade os seus 40 anos de crente não te dá. E essa habilidade você aprende todos os dias em submissão e humildade no altar do Senhor. Todos os dias você vai aprender, porque uma tribulação não é igual a outra, e porque Deus quer resultados diferentes que você cresça. Ele diz assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele diz que nós passaríamos pelo fogo, mas a chama não iria tomar conta de nós, elas não iriam nos causar detrimento. E nós passamos por isso. Quem de nós não passamos, quem de nós não estamos passando e quem de nós não vamos passar. A Bíblia já diz, quando você passar. É claro que eu e você não gostamos dessa situação. Nós não gostamos nem de estar em meio às águas, onde nós perdemos o domínio das coisas, porque no meio da água você não tem domínio. Onde a água te leva, você tem que ir. E também não gostamos do fogo, porque é perigoso. Temos medo. Ficamos amedrontados, ficamos inseguros, mas o que Deus diz? Quando vocês tiverem que passar por isso, eu vou estar com vocês. A presença de Deus é garantida, diga glória a Deus. Versículo de número 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, diga glória a Deus. Ele diz assim a Israel: dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Ou seja, eu te resgatei, te livrei e muitas outras nações e circunstâncias deixei para trás, lancei no fogo em teu lugar. Você não foi lançado. Versículo 4, visto que fostes precioso aos meus olhos. Por que você é precioso aos olhos do Senhor? Porque você é perfeito, que você tem muitas qualidades, é isso? Por isso nós somos preciosos? Não, porque sobre nós existe uma marca, o sangue de Cristo. O que te faz precioso é a marca de Cristo, do sangue de Cristo sobre a sua vida. É o que te faz precioso. O que te faz precioso para Deus é porque um dia você disse assim: Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. E você recebeu Jesus na sua vida, por isso que você é precioso. Ele diz assim: também fostes honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. A promessa para Israel. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, nós que tememos tantos os dias, né? Temos medo dos dias, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você consegue confiar nisso? Na soberania absoluta de Deus. No controle absoluto de Deus. Deus é soberano. Você chora, Deus continua soberano. Você sofre, Deus continua soberano. Você está nas águas, Deus é soberano. Você está no fogo, Deus é soberano. Ele está acima das situações. Essas são as verdades conclusivas. Essas são as situações que Deus quer que você entenda. Água, fogo, não importa, Ele está com você. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Não há situação, não há pessoa, nada pode impedir o agir de Deus. Pode dizer glória a Deus? Versículo 19, ele diz assim: eis que faço uma coisa nova. Amém? Você está na água, no fogo? Senhor, o que está acontecendo? Ele diz: eis que faço uma coisa nova. Você não está entendendo. Você não está compreendendo. Aí você pergunta: Deus, o que está acontecendo? Ele diz: eis que estou fazendo uma coisa nova. Ele diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Você está no deserto? Você está no ermo? Ali Deus está fazendo caminhos, trabalhando por você. O profeta Isaías diz assim: nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha por nós. E você precisa ter essas certezas de uma maneira absoluta na sua vida, sem aceitar questionamento. Você pode questionar tudo, a sua cor de olho, alguém disse que é uma cor, você vai ver a cor do seu cabelo. Você pode questionar um comportamento seu, mas o que é inquestionável são as promessas da presença de Deus na sua vida nos momentos difíceis. O que é inquestionável é o propósito e a vontade de Deus, que Deus tem para você, de te mudar, de te alegrar, de fazer bem a sua vida, de transformar o seu coração. Isto é inquestionável. Eu quero falar de um homem que passou por uma crise. Quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 19. Você já sabe do homem, que homem? Esse aqui não era um crente de 2000, nem de 2013, nem de 2014. Não é? Esse aqui era um cristão. Ele era um crente, mas de elite. Tipo A. Elias. Tipo A. Ele passou por uma crise. Eu quero dizer outra vez para você: não negligencie a tribulação. Nunca diga: estou com o meu jejum suficiente, estou com a minha oração suficiente, a minha comunhão suficiente para essa tribulação. Nunca diga e nunca pense isso. Não negligencie uma tribulação. Não faça isso. Existem muitos cristãos que estão caídos à beira do caminho. Existem muitos cristãos que estão desistindo, que estão enfraquecidos porque negligenciaram a tribulação. Não negligencie a tribulação, ela é forte. Ela é forte, a tribulação é forte. Por isso que na tribulação você precisa do poder de Deus. A tribulação é forte. Quando ela chega na sua vida, ela chega com o objetivo de não deixar nada em pé. Esse é o objetivo dela. Formada por consequência de pecado original, formada por concupiscência humana, seja lá o que for. Quando ela vem, ela tem o objetivo de não deixar ninguém em pé. Elias foi um homem que, por diversas vezes, foi lançado no fogo e na água. Então vamos fazer uma pequena retrospectiva da vida dele. De repente Deus chega a ele e diz assim: prega contra Israel, porque o pecado de Israel é um pecado agravante, e por 3 anos e meio não vai chover. Ele prega. Agora você vai lá para o ribeiro de Querite. Ele vai. Ali ele bebe da água do ribeiro e é alimentado pelos corvos. Totalmente isolado, porque Acabe estava querendo pegá-lo, com coisa que Elias era o culpado. Elias só foi o vaso, só foi o portador. O negócio era com Deus, não tinha nada a ver com Elias. Não é? Você fala com alguém a palavra de Deus, você exorta, a pessoa se volta contra você. Mas não é você, é Deus. Acabe queria matar Elias achando que a situação ia mudar, ou que Elias era o dono, o responsável pela seca. Quem enviou a seca foi Deus. Bom, o ribeiro seca, os corvos deixam de vir. Situação desgastante essa, né? Ficar lá no ribeiro, escondido, tá. Agora você vai lá para a casa de uma viúva, lá em Sarepta. Chega lá, eu vou te direcionar. Chega numa viúva que estava fazendo a última refeição. Deus uniu a necessidade do profeta com a necessidade da mulher. Chegando lá, você já conhece a passagem bíblica. Deus dá a direção para Elias, ele dá uma direção para ela, tudo bem. Aí o filho da mulher morre. Elias fica assustado. Ela olha e diz assim: ô profeta, você veio trazer à luz o meu pecado? O que é isso? A tua presença aqui está elucidando o meu pecado? Elias ora, o menino ressuscita. Aí Deus fala para ele assim: ó, agora você vai chamar o povo de Israel para um questionamento. Reúne todo o povo de Israel. O povo de Israel reunido, ele lança aquela mensagem: até quando cocheareis entre 2 caminhos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal, serviu.
E o povo ali, estático, não sabendo o que decidir. Ele fala, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 bezerros. Os 450 profetas de Baal, escolhe o bezerro, eu fico com aquele tal. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E ali os profetas começam, tudo isso é desgastante, não é? Enfrentar sede, fome, saciado. Enfrentar a situação na casa de uma viúva, o filho morre. Depois agora enfrentar Israel e os profetas de Baal. Isso tudo é desgastante, não é? Tem que perceber que a sua vida vai te desgastando ao pouco. Tudo gasta. Seus rins gastam, sua vesícula gasta, seu fígado gasta, sua gelatina nos ossos, os ossos gastam, sua mente gasta, tudo gasta. A vida vai te gastando. Ou será que você, não tendo 20 anos, 19 e pouco, 18, você acha que é a mesma coisa? Você sabe que não é a mesma coisa. A vida, ela vai te desgastando. Só que você precisa, em contrapartida, adquirir amadurecimento. Porque uma pessoa envelhecida e gasta, imatura, ninguém aguenta, né? De um lado eu tenho desgaste, tá, não tem jeito, a vida vai me desgastar, os dias irão me desgastar, só que em contrapartida, o que eu vou fazer? Contra o desgaste, eu vou amadurecer. Porque aí as situações, quando vierem, vão me pegar desgastado, mas maduro, então eu compenso do outro lado, é ou não é, meu irmão? Aí, se a vida te pegar desgastado e infantilizado, aí, meu irmão, não tem pra ninguém, é coisa do diabo, deita e rola. É ou não é? Um cristão velho, desgastado, imaturo, o diabo brinca de ciranda com ele. Sabe aquela ciranda que Jesus disse para Pedro? O diabo quer fazer cirandinha com você. Ele quer cirandar contigo. Por quê? Porque em contrapartida que a vida vai te desgastando, os problemas vão te desgastando do lado emocional, o Espírito vai trabalhando do lado espiritual, te edificando, te dando sabedoria, te vacinando contra si mesmo, vacinando você contra as armadilhas, contra os engodos, contra os enganos. Então são 2 coisas que tem que trabalhar concomitante, senão não dá certo. Aí você pega um cristão gasto, acabado, desanimado, cansado, imaturo, aí nada pode ser feito por ele, meu irmão. Aí não tem jeito. Entendeu? Tá, 450 profetas de Baal. Quem que responde com fogo? Quem? Deus. Baal não tinha poder para nada. Deus responde com fogo. Tá. Aí o povo, né? O povo é o povo, né? Aí o povo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí a Bíblia diz assim, que Elias diz assim, aproveitou a empolgação do povo, vamos lá para o monte. Vamos lá para o monte. Vamos pegar todos esses profetas, nós vamos matar todos eles. Elias mata os 450 profetas de Baal. Desce do monte. Chega para Acabe e fala, vai chover. Sobe no monte Carmelo para orar. Vai orar. Deus dá chuva. Deus, que só de você ouvir já fica cansado, né? 3 anos e meio, imagina. Vai, volta, faz. 3 anos e meio. De repente acontece no capítulo 19. O ápice de seu cansaço. O ápice, o esgotamento. E às vezes a gente acha que tem esgotamento, né? Quando a gente olha para uma coisa assim, a gente tem vergonha, a gente faz assim, né? Ó. Tem ou não tem? A gente acha que tem esgotamento. A gente olha para a vida de um homem desse, isso aí que é esgotamento. Ó, esgotamento, esgotamento. Aí você fica meio que envergonhado. Fala, não, senhor, desculpa aí, não é esgotamento, não. É tipo assim, eu estava numa crise, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente está cansado da tribulação, mas na verdade o que cansou a gente foi soberba, teimosia, desobediência. Uma coisa é você estar cansado por fazer o que é correto. Aí é esgotamento.
Outra coisa é você estar cansado por você fazer armadilha para os próprios pés. Aí já é outra mensagem. Uma coisa é você dar tudo de si, se envolver, fazer a vontade de Deus. Vai lá e faz, você vai e faz. Vai lá e vai, vai lá. Aí você chega num ponto, você fala: Deus, estou cansado. Deus, eu estou cansado. Agora, se você tem sofrido e se você tem padecido por erros próprios, aí já é outra mensagem. Mas vamos continuar. 1 Reis capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, de certo, que amanhã a esta hora não pusera a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, levantou-se para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Um homem que enfrentou a morte pelo perigo da espada de Acabe, dos exércitos de Acabe. Um homem que enfrentou a morte em forma de fome, de sede, foi provido de todas as coisas. Agora Jezabel o ameaça, e ele não aguenta a ameaça de Jezabel e foge. Estava cansado, não estava dando mais conta. Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto do caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Tá, eu quero parar por aqui. A situação em que Elias estava. Você viu que ele buscou ficar sozinho. Nem o servo dele ele não levou, porque ele estava se sentindo só. Diga assim comigo: o primeiro sintoma da tribulação é a solidão. Esse é o primeiro sintoma. Na tribulação você se sente só. Ninguém consegue compartilhar das suas realidades íntimas. Ele estava se sentindo só, e a solidão dele não era só um sentimento. A solidão dele não era só um sentimento. Ele pensava realmente que somente ele em Israel, e alguns gatinhos pingados, não havia sucumbido à apostasia de Jezabel. Ele achou que realmente não havia mais profeta e não havia gente boa. Segunda questão na tribulação é que você começa a olhar para a situação e para as pessoas e ver e achar que tudo é ruim. Você começa a salientar o defeito de um, defeito de outro, defeito de outro, defeito de outro. Você começa a olhar para uma situação, ela é ruim. Você começa a olhar para outra, você consegue só ver as coisas ruins. Tudo começa a, parece que a ruir diante dos seus olhos. Tudo começa a ficar preto e branco. A tribulação, ela tem essa força dentro do homem. Primeiro, você se sente sozinho. Parece que ninguém te enxerga, ninguém te vê. Segundo, todas as coisas começam e pessoas salientar os males. Tudo começa a ficar ruim. Terceiro ponto, vamos lá. Parece que você não vê lugar mais para a promessa. A promessa de Deus não é mais algo que você consiga buscar e você consiga permanecer nela. Elias tinha uma promessa de ser transladado. Você viu a oração que ele diz? Toma-me agora a vida, pois não sou melhor do que meus pais. Meus pais morreram? Enfrentaram a morte? Eu enfrento também, não tem problema. Esquece dessa promessa de ser transladado. Eu quero morrer, eu não quero mais viver. Eu já fiz tudo o que tinha que ser feito, eu já agi tudo do jeito que o Senhor queria, então eu estou desistindo agora. E eu estou desistindo não diante de Jezabel, não quero que ela me mate, eu não estou desistindo diante de Satanás, estou desistindo diante do Senhor. Foi o Senhor que me escolheu, o Senhor é quem me ama, e eu estou desistindo diante do Senhor. Elias achava que estava só. Elias não via mais cor nem sentido em nada e para nada. E você observa que ele só tinha vitória no ministério dele. Ele conheceu alguma derrota? Ele estava falando de alguma derrota ali, ele estava falando de algum embaraço, ele estava falando de algum pecado? No ribeiro foi alimentado, na viúva teve prosperidade, o filho dela ressuscitou. Orou, choveu. Quando ele falou, do jeito que ele falou. Lá no altar,
Lá no monte, matou-os. Ele só tinha tido vitória. Isso aqui era cansaço. Esgotamento espiritual. Agora vamos dar uma canja para nós? Tudo bem que nós não somos assim nem um Elias, nem temos a agenda como Elias, nem a atividade como Elias. Mas às vezes você fica cansado também, né? Às vezes você passa por algum esgotamento. Mesmo você assim vendo que você não é um Elias, mas você sente que às vezes as suas forças, elas estão dando sinal de fim, de final. E você se sente só? E você não vê mais graça nem beleza em nada? E você começa a não enxergar mais o lugar para a promessa em sua vida? E você acha que Deus não tem propósito mais com você? Parece que você é a última pessoa da fileira. Você não consegue mais se ver em primeiro plano. Porque nós, no nosso relacionamento com Deus, quando nós estamos no ápice, na exaltação, você consegue ver a sua vida em primeiro plano. Você ouve uma canção, Deus fala com você. Você vem no culto, Deus fala com você. Deus ministra sobre a sua vida. Os seus propósitos são reais para Deus. A promessa de Deus para você, para Deus está em primeiro lugar. Deus está trabalhando. Você acredita, você confia, você está no primeiro plano para Deus. Você se sente especial. Todas as coisas acontecem em seu favor. Mas quando você se sente assim, parece que você ficou em segundo plano. Parece que Deus não te ama mais como antes. Parece que Deus não te quer mais como antes. Parece que Deus não tem mais o que tinha para você como antes. Eu quero fazer aqui um apêndice. Vou dar uma cortada aqui, vou dizer o seguinte. Tribulação já é certa. Você vai passar por ela. Agora eu quero te pedir um favor, como cristão. Não entre em problema. A tribulação já é certa. Não crie para você situações ruins. Você já sabe que você vai enfrentar aflição. Você já sabe que você vai enfrentar tribulação. Para que eu vou criar mais problema para mim? Como é que você cria problema para você? Você não sabe? Engraçado, eu também não sei. Brincadeira, eu sei e você também. Não se intrometa em questões alheias. O problema do outro é do outro, não é seu. Fala para o seu irmão, viu? Não intrometa em questão alheia. Tem gente que não dá conta da vida, não dá conta do umbigo. Até 6 meses atrás, estava abatido por causa de um problema, seja ele financeiro, conjugal. Agora já está mais ou menos, está criando asinha, já quer intrometer na vida do outro. Para com isso, meu irmão. Cuida da sua vida. Mas agora eu estou bem. Você está bem? Então vai buscar, vai orar, vai clamar, porque logo, logo vai vir o problema de novo. Tem gente que ele não pode ficar mais ou menos bem. A coisa começa a melhorar para o lado dele. Deus começa a abençoar, ele já levanta a cabeça e fica assim. Parece que ele é um imã, parece que ele quer problema. Se não for dele, é do outro. Agora eu irei o Indiana Jones ou então o Robin Hood dos indefesos. Vou ver quem é que está com problema aí e eu vou ajudar. Irmão, te ofender, pera que eu vou tomar tua dor. Você está com uma... Pera um pouquinho. Falo ignorante para não falar outra palavra. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Para de se intrometer em questões alheias. Cuida de você, cuida da sua alma, cuida dos seus interesses. Hoje os cristãos sofrem porque é um bando de comadre. Vive querendo saber da vida do outro, vive querendo entrar na situação do outro. Meu irmão, amadureça. Amadureça. Deus, eu tenho uma vida, eu tenho uma alma. Deus, existem coisas em mim que precisam ser mudadas. Deus, você vê aqui um homem resoluto, decidido, com suas convicções, mas você não vê uma comadre aqui não. Você vê um homem com os seus problemas apresentando diante de Deus. Mas aquele lá está traindo você? Não, é você que deixa a vida dele. Mas aquele lá não está pagando. É você que não está pagando. Deixa ele, acabou. Cuida da sua vida.
tribulação já existe. É o apêndice que eu estou fazendo aqui, hein? Então, prepare-se para ela. Amém? Porque se eu tenho tempo para cuidar da vida do outro, é porque eu estou deixando a minha de lado, né? Você deixa a sua, e aí você cuida da do outro. Aí a tua fica cheia de peçonha mortal, a tua fica cheia de embaraço, entra as raposinhas, e aí vai. Elias estava voltando agora. Elias estava se sentindo só, tudo em branco e preto, não havia lugar para promessa, e ele havia se sentido em segundo plano. Esse foi o estágio que ele percorreu. Ele faz uma oração para Deus e diz assim: chega, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. Deus percebeu o cansaço dele físico, emocional e espiritual. Ele chegou num ponto de estafa. O Senhor trouxe para ele, como você já sabe, o pão e a água. Alimentou-o fisicamente e emocionalmente. O alimento físico está aqui, cadê o emocional? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Cadê o emocional aqui? Na história dos profetas, quando é que você vê um anjo servindo um homem de tal maneira dessa aqui? Um pão e uma água vindo do céu para alimentá-lo. Deus estava restaurando o emocional dele, dizendo: você não está sozinho, você não ficou em segundo plano. É apenas um tempo difícil. É apenas um tempo difícil. Vai passar, você ainda é especial, você escolheu esse deserto e esse zimbro, e eu vim junto com você, eu não fiquei em Israel, eu estou aqui. Ele começa a perceber que Deus o amava da mesma maneira, e que não havia em Deus nem sombra de mudança e nem de variação. A vida dele sim, estava fogo, água, monte, espada. Mas ele ainda continuava o Elias de Deus, o eleito de Deus, o escolhido de Deus, aquele que Deus escolhera entre milhares de Israel para presidir uma ação magnífica, um tempo magnífico, onde Deus ia ensinar por meio da seca e da tribulação que Deus era Deus em Israel. Deus começa a restaurar a vida emocional de Elias quando ele consegue entender que o anjo viera lhe servir. Ele não fez uma oração dizendo que estava com fome ou com sede. Ele não fez uma oração dizendo: Deus, prova que tu estás comigo. Não, ele simplesmente abriu o coração dele e diz: Deus, eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer, Senhor. Eu não tenho reservas e nem condições para continuar. Não, mas o céu tem. Quando você pensa que tudo está acabado para você, é porque tudo acabou em você. E Deus tem reservas para colocar em você, para que essas reservas trabalhem para você, pela sua vida. Deus é Deus. E ele comeu e bebeu e voltou a dormir, porque ele estava estafado. O sono dele não era simplesmente cansaço físico. E a Bíblia diz que o anjo tocou novamente e disse: come e bebe. Mas aí a mensagem mudou. A Bíblia diz assim no versículo de número 7. O anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta, come. O que está escrito na última parte? Ele já disse aqui o que Deus não tinha aceitado. Que Deus não ia fazer como ele planejou. Teu caminho ainda é longo. Às vezes nós gostaríamos que Deus cedesse aos nossos desabores,
ao nosso cansaço, à nossa estafa. Às vezes a gente gostaria que a compaixão de Deus fosse segundo o nosso desejo, o nosso intuito, o nosso intento de existência. Nós gostaríamos que Deus olhasse para nós e visse-nos tão cansados, tão ofuscados, sem brilho, sem vida, e que Deus olhasse e dissesse assim: pobre do meu filho, eu vou acabar com a jornada dele, eu vou deixar com que ele antecipe o final da jornada dele. Às vezes nós gostaríamos que Deus trabalhasse em conjunto conosco dessa forma, e às vezes nós nos decepcionamos quando Deus não compactua com a nossa desistência, com o nosso cansaço, com o nosso enfado. Por quê? Porque nós somos limitados, mas Deus não. Nós temos falhas, mas Deus não. Nós nos cansamos, mas Deus não. E Ele se faz presente naquele que falhou, naquele que ficou cansado, naquele que está estafado. Ele se faz presente, dando água do céu, dando pão dos anjos. E a Bíblia diz: o seu caminho é longo. Eu sei que muitas vezes na sua vida você já quis pôr um ponto final na sua história, porque você usou todas as suas armas, porque você usou todos os seus artifícios, porque você fez uso da fé, porque você fez uso de tudo que sabia de Deus. Aí Deus olha para você e diz assim: apaga, e diz: não é um ponto final, é só uma vírgula. É apenas uma vírgula. Quem de nós já não quis que esses pontos finais fossem verdadeiros e reais? E então nós vimos na mão de Deus o projeto de apagar aquele ponto e fazer apenas uma vírgula. E aí nós não entendemos que a vírgula é para que nós nos tornemos em si. Porque você olha para este homem e vê aquele homem no altar, no Carmelo, no Ribeiro. Você fala assim: peraí um pouquinho nada. É o cansaço, é a estafa, é o esgotamento. E às vezes você não entende o porquê das vírgulas. Quando você está lendo um texto e existe uma vírgula, você pode fazer assim, ó, respirar para continuar. O bom leitor sabe que a vírgula é para ele tomar um fôlego. A vírgula é só para você tomar um fôlego. Às vezes nós queremos os pontos finais. É mais cômodo, é mais rápido, é mais intenso, é mais humano, é mais decisivo. Mas as vírgulas são de Deus. E o ponto final só Ele pode colocar. Você, nem eu, nem ninguém podemos colocar pontos finais em situação. E quando Deus coloca um ponto final, não adianta você querer colocar uma vírgula ali não. É ponto final, é parágrafo e é outra frase. Virou a página, é outra história. Existe o contrário, tem gente que Deus colocou o ponto final, Ele quer fazer daquele ponto final uma vírgula. E a Bíblia diz assim, que Elias descobre que os planos de Deus continuavam para ele e que as promessas ainda estavam de pé. Diga: minha promessa ainda está de pé. Tá, eu quero que você pense em 3 promessas que Deus tem para você. Pense agora em 3 promessas que Deus tem para você. As promessas de Deus não são lindas? É porque elas são de Deus. Mas quando nós misturamos as promessas com o nosso cansaço, com a nossa solidão, com o nosso fracasso, parece que elas perdem o brilho, não é mesmo? Quando você pega uma promessa de Deus e você deixa ela misturada no seu coração, muitas vezes vendido, muitas vezes vencido, muitas vezes cansado, fracassado, as promessas começam a ficarem acuadas, intimidadas dentro de você, e dá a impressão que elas sumiram e desapareceram. Elias não conseguia mais olhar para a promessa que Deus tinha para ele. Da mesma maneira, o único profeta transladado, ele não conseguia mais enxergar.
sem ver a morte como Enoque. Meu Deus, o Senhor vai fazer isso por mim. Quem que não queria essa promessa na vida? Fala para mim. Quem de nós não queríamos uma promessa dessa? Que Deus chegasse para você e dissesse assim: você não vai morrer. Quando chegar o meu fim para você, você vai receber um corpo incorruptível e você vai subir. Você não vai ver a morte. Quem de nós não queríamos isso? Alguns vão pegar no arrebatamento, alguns vão presenciar isso, mas aí é o arrebatamento. Como Enoque. O Senhor vai fazer comigo como Enoque. Senhor, Enoque andou contigo e não viu a morte, ninguém mais o viu, o Senhor tomou para si, o Senhor vai me tomar para si, e eu não vou ver a morte. E Deus havia dado essa promessa para ele, e ele amou a promessa, mas agora estava desistindo, abrindo mão dela. Eu não sou melhor do que os meus pais, me leve. A Bíblia diz que ele anda com aquela comida 40 dias e 40 noites. E aí Deus o manda subir ao monte e ele entra numa caverna. E nessa caverna passa-se algumas manifestações da natureza, como terremoto, como vento. E de repente a Bíblia diz que Elias ouve uma voz mansa e delicada. E Deus estava naquela voz. E ele envolve o seu rosto na capa e sai para fora. E Deus mais uma vez diz para ele: o que você faz aqui, Elias? Na tribulação, nós vamos a algumas situações que não deveríamos ir. Fazemos coisas que não deveríamos fazer. Na tribulação agimos como não deveríamos agir. Na tribulação frequentamos posições que não deveríamos frequentar. O que é que você faz aqui, Elias? Aí ele relata abertamente, Deus dá abertura para ele, para o diálogo. Ele diz assim: Senhor, sempre fui zeloso, sempre fui cuidadoso, e eu estou só eu fiquei, só eu te sirvo, não tem mais ninguém. E aí Deus contrasta todos os equívocos dele. Vamos ver, 1 Reis capítulo 19, versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirar. O Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael rei sobre a Síria, também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Você ainda está em primeiro plano. Você ainda tem o poder de ungir reis. Ele achou que tinha ficado em segundo plano. A situação faz isso. Parece que a situação toma o cenário da sua vida, parece que a tribulação toma o cenário da sua vida e você fica só olhando e contemplando. O Senhor diz: não, assume o controle de novo. Olha para o seu irmão e diga: assuma o controle de novo. A tribulação faz você se sentir um espectador da situação. Você começa a olhar as coisas ruins, as coisas começam a ficar ruins, ficar mal, as pessoas começam a fazer coisas doidas e loucas, e você começa a ficar como espectador da situação. Mas quando o Senhor te restaura, quando Ele te levanta, a primeira coisa que Ele faz e diz: você ainda está em primeiro plano, vai lá e unge o rei da Síria e o rei de Israel. Você ainda está em primeiro plano. Aquela mulher que queria te matar, vai lá e unge o rei que vai substituí-la e unge o rei da Síria. Eu quero dizer uma coisa para você. Você ainda está em primeiro plano. Você ainda está em primeiro plano. Em nome de Jesus, levanta-se e posiciona. Não deixa a tribulação te fazer se sentir caído, desanimado, fracassado e prostrado. É hora de você levantar-se. Deus tem te dado pão, Deus tem te dado água. Levanta, porque Deus tem um caminho longo para você. Por que às vezes você permite que pessoas definam como vai ser sua vida? Quem morreu por você foi Ele. Quem ressuscitou por você foi Ele.
Quem vai voltar para te buscar foi Ele. E quem te garante a sua estadia aqui, numa vida em abundância, é Ele. Diga glória a Deus. É Ele, meu irmão. É Ele. Não importa o seu cansaço, não importa o seu desânimo, não importa a sua apatia, não importa o que te cerca, a tribulação sai de cena. E quem entra em cena é o servo, é a serva de Deus. É esse que entra em cena. Porque é esse que aceita o regimento do alto. É esse que ouve a ordem do alto. Aleluia. É esse que começa a entender que as coisas vão reiniciar, começar a acontecer. Porque quando você acha que é o fim, é só um fôlego que Deus te deu. E a Bíblia diz assim no versículo de número 16 ainda: e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu... Aleluia. Primeiro o Senhor diz assim: você ainda está em primeiro plano. Não fique ofendido pela tribulação, pela perseguição. Já passou, Elias. Já passou, Elias. Você percebeu que a gente fica assim depois que a tribulação passou? O verdadeiro cristão na tribulação, ele fica aguerrido, forte, destemido, arrojado. Na hora que a tribulação passa, aí ele já... É igual uma adrenalina, né? A hora que você se sente na adrenalina, você, depois que a adrenalina passa, parece que você levou uma pisa, né? Sabe, meu irmão, Deus olha para Elias e diz assim: você ainda está em primeiro plano. Não é a tribulação e a situação que vai ocupar a regência da sua vida, mas você, amém? O primeiro plano é Deus e você. Esse é o primeiro plano. Segundo, a sua promessa ainda está de pé. Aos seus olhos ela ficou obscurecida, mas a sua promessa está de pé. Você passou um tempo sem lembrar nela, sem dar a ela a ênfase necessária, mas ela ainda está de pé. Deus nunca se esqueceu dela e nunca quis deixar de cumpri-la. Simplesmente a tribulação parece que ofuscou os seus olhos. Terceiro, versículo de número 17: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus destrói todas as causas do cansaço de Elias. Você ainda está em primeiro plano. A sua promessa ainda está de pé. Vai lá, unge Eliseu para ele ficar em seu lugar, porque você vai vir para cá. Terceiro, você nunca esteve só. Eu deixei ficar 7.000 que não beijou o Baal. Você nunca esteve sozinho. Foi só uma impressão que você teve. Cuidado com as coisas que te impressionam. Cuidado com as coisas que você pensa, que você acha. Elas podem estar trabalhando contra você. Cuidado com as coisas que você dá vazão, que você acredita. Elias acreditou que a promessa dele não tinha valia, que ele havia ficado em segundo plano e que a tribulação e tudo tinha ficado em primeiro. E ele achou que estava sozinho, mas era tudo em verdade. Era tudo uma formação do cansaço e da angústia. 7.000 profetas haviam estado de pé. Deus já havia preparado Eliseu para substituí-lo. E Deus disse para ele: você está em primeiro plano. Vai lá e unge você, o profeta de Israel. Glória a Deus. Vá comigo para nós terminarmos em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, descrevendo a jornada de um cristão, ele diz assim no versículo 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas, as coisas que ele irão descrever: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz a Isaías: agindo eu, quem impedirá?
Se Deus é por você, quem será contra você? Não deixe as sensações criarem poder da verdade na sua vida. Não deixe, em nome de Jesus, sensações não podem ocupar o lugar da verdade na sua vida. Lute contra as inverdades, lute contra os engodos, lute contra as mentiras, lute contra as conclusões paralelas, lute, não aceite. A palavra de Deus deve assumir a suma regência sobre a sua vida. E ele diz assim, você para pensar, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus ama você. Nós começamos essa mensagem lendo Isaías capítulo 43, onde você ouviu falar do amor de Deus, da eleição de Deus para com a sua vida, do objetivo que Deus tem para você. Não permita que uma tribulação venha fazer você se sentir menos, inferior, acreditando nas mentiras de Satanás, se comportando como um plebeu e não como um príncipe, se comportando como alguém que não pode, que não tem Deus na vida. E ele continua dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem pode te condenar ou acusar a viver uma situação, meu irmão? Deus te justifica. Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem? O apóstolo Paulo diz: quem na face da terra, quem no céu, quem no inferno pode levantar-se contra a sua vida? E aí você se sente sucumbido por uma tribulação. E aí você se sente em segundo plano, sozinho. Você deixa a sua promessa perder o brilho, perder a vida, perder o sentido. Como é que pode, meu irmão? Como é que pode um cristão viver sem promessa? Como é que pode um cristão se sentir sozinho? Como é que pode um cristão adquirir o segundo plano, um segundo lugar ali na vida, deixando a tribulação reger? E ele se conforma com o segundo lugar, e ele se conforma com o segundo plano, e ele se torna um espectador da vida. Ele não consegue ter atitudes, ele não consegue reagir contra os males que o assolam. Hein, meu irmão? E a Bíblia diz assim no versículo de número 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez. Tudo isso Elias passou. Ou o perigo, ou a espada. Quem tem o poder na terra de fazer você afastar-se do amor de Deus? Ninguém. Ninguém tem. Mas o porquê que alguns se deixam afastar? Por causa das sensações. Jamais Jezabel mataria Elias. Isso para você soa até como uma comédia. É ou não é? Jamais Jezabel mataria Elias. Jamais. Isso chega a ser hilário para você. Hilário. Assim também, se você rebobinar um pouquinho, aquele tempo atrás que você estava quase arrancando os cabelos, você estava quase entregando a sua fé, barganhando o seu ânimo, você estava vendendo a sua identidade de cristão por uma mentira, por uma ameaça de Satanás, por um engodo, por um engano. Hoje é piada para você olhar e dizer: imagina, acha aquilo nunca ia me sucumbir. Mas na época você acreditou que ia. Assim como agora. Cuidado com as imprecações. Cuidado com as situações. Cuidado, muito cuidado com aquilo que Satanás faz com a sua visão. Onde você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. Quem pode te separar do amor de Cristo? Mas por que existem situações que estão te separando? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia.
somos reputados como ovelhas para o matadouro. Olhe para o seu irmão e diga assim: a única maneira que Deus viu para alimentar o seu amor foi levando você para a morte. Quem morre não perde o amor. Sabia? O cristão que aceita a morte diária, a renúncia, a abnegação, o amor dele fica mais forte a cada dia. O cristão que quando passa por situações, não aceita a renúncia, não aceita a abnegação, não aceita a morte do eu, o amor dele vai se esfriando. Aí ele diz: por que eu estou me esfriando? Por que eu estou me afastando? Porque negou-se a morrer. Negou-se a ir para a cruz. Versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Grande vitória. O que é o mais que vencedor? É aquele que consegue ter na vida 4 êxitos: vencer si mesmo, vencer o diabo, vencer a carne e vencer o eu. Não, vencer a vida. Assim, o pecado e a carne, o diabo e a vida, o mundo. Esse é o mais que vencedor. Eu quero te dar... Por onde eu vou começar? Começa por você mesmo. Vença você mesmo. Se você conseguir vencer você mesmo, não tem capeta fabricado no inferno que possa te vencer. Não tem. Vença você mesmo, diga não para você. Aprenda a dizer não para você. Aprenda a ir contra você. Aprenda a identificar os seus enganos. Aprenda a identificar os seus equívocos. O pior amigo que você pode ter, aquiescente, que não diz não. O pior amigo que você pode ter na vida, que concorde com tudo o que você pensa, é você mesmo. Se você é desse tipo de amigo, que nunca se contraria, porque o verdadeiro amigo é aquele que contraria, é aquele que diz não, é aquele que abre os olhos. Mas se você se vê como seu amigo, e você concorda com tudo que você fala, e com tudo que você pensa, e não se contraria uma vez no dia, você está em maus lençóis, você está em péssimas mãos, você está nas suas mãos. Pelo menos uma vez por dia você tem que se contrariar. Uma vez por dia você tem que identificar onde você está errando, seu engano, sua posição. Se você não aprender a ser seu amigo verdadeiro, você está em maus lençóis. Aí ele diz assim: somos mais que vencedores. Versículo 38, porque eu estou certo, diga assim, eu também, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus. O que te deixou ofuscado, cansado, desanimado, frio na fé, não foi a tribulação. Olha lá o que está escrito. Ninguém pode. Morte, perigo, espada, fome, nada. Anjos, principados, potestades, nada. Altura, profundidade, nada. Então, o que é que te deixou frio, cansado, desmotivado? O que é que te deixou? Vai falar que você não sabe depois da mensagem. Os seus enganos, o que você pensou, o que você achou. Nenhuma tribulação tem o poder de te destruir. Nenhuma tribulação tem o poder de te deixar cansado, desanimado, ofuscado, caído, frio. A questão são os seus enganos, os seus engodos e os seus equívocos. A questão, você pensou errado, você achou errado, você concluiu errado, você não entendeu, você não esperou, você não se humilhou, você não se aquietou. E aí você foi concluindo, você entrou em embaraços, você resolveu dar sentenças à sua vida, você resolveu decidir na hora que não podia. Essa é a situação. É isso que nós precisamos entender. Não há poder na terra nem no céu que nos separe de Cristo.
Não há anjo, não há demônio que consiga trazer em você um esfriamento espiritual. Não há arma nem ferramenta humana que consiga fazer você afastar-se de Deus. A questão é você. Equívocos, enganos, conclusões erradas, personalidade. E quando você dobra o joelho no chão, e você chora, e põe a cara no pó, e você reconhece tudo isso, e diz: Deus, não foi a crise financeira, não foi a tribulação, não foi nada que me deixou frio, cansado, foi eu, Senhor, foi o que eu pensei, foi o que eu falei, foi o que eu achei, foi as minhas conclusões, Deus, foi tudo isso que me levou a esse estado. Foi isso, Deus, foi isso. Eu resolvi compactuar com a tribulação. Eu resolvi engrandecê-la. Eu resolvi nomeá-la como agente da minha vida. Eu resolvi trabalhar no sentido contrário. E foi isso que aconteceu comigo, Senhor. Não há Jezabel que poderia ser contra Elias. Não há tribulação que possa ir contra você. Não há. Sua fé foi forjada no fogo, e não há fogo que te diminua, não há fogo que te amedronte. O Espírito que está em você é Senhor de águas, e não há águas que te afoguem. A questão é o que você pensa. A questão é que você se auto-engana, se auto-destrói, se auto... Essa é a situação. Nós precisamos reconhecer aquilo que Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Senhor, oh Deus, eu estou passando por essa tribulação, eu não sei nada, então eu não vou achar nada, não vou pensar nada, não vou concluir nada, porque eu não estou enxergando nada. Quando o Senhor trouxer a luz, tudo bem, mas não, lá vai o cristão achar, pensar, concluir e pior, agir. Aí põe tudo a perder. Aí chega num contexto distante de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu já passei por situações inúmeras em minha vida. Mas existe uma coisa que eu já vi e nunca passei. Eu oro todos os dias. Qualquer coisa, menos ficar sem o Senhor. Menos. Eu aceito qualquer coisa na minha vida, meu irmão. Claro, como todo ser humano, sofro com elas. Qualquer coisa. Mas sem Ele não dá. Sem Ele não dá. Sem Ele não dá. A gente chora, a gente sofre, a gente chora de novo. A gente ajunta a pedra, aí Deus fala: agora você tem que separar, e joga a pedra. A gente pranteia, a hora você canta, tem dia que você canta, no outro dia você pranteia. Não tem problema. Mas sem Ele não tem jeito. Qualquer situação, qualquer uma que você passar, seja todas essas que Paulo diz, ou então alguma que o diabo inventou, se puder, qualquer coisa, diga: Deus, qualquer negócio, eu passo por tudo aí, mas sem o Senhor regendo aqui dentro, para que eu não me confunda, sem o Senhor ministrando aqui, você não está sozinho, e você diz: amém, o Senhor está comigo. Ele diz assim para você: a tua promessa está de pé, você pode estar prostrado, mas é a sua prostração que a conserva de pé, e você diz amém. E ele diz: você ainda o primeiro, filho, você ainda é a primeira, você ainda é a menina dos meus olhos. E você sente aquele amor,
E você sente aquela comunhão. E você diz: Deus, quase que eu pensei, quase que a tribulação me fez acreditar que eu havia ficado em segundo plano e minha vida tinha perdido o rumo. Aí o Senhor diz: não. Esses são os filhos de Deus. Eu sei que você passou muitas situações adversas neste ano de 2013.